Olá, muito boa noite e muito bem-vindo. Hoje teve lugar o funeral de Lyra McKee, a jornalista morta pelo novo IRA durante os protestos na Irlanda do Norte. Theresa May também esteve presente na cerimónia fúnebre que aconteceu em Belfast e uniu altas figuras políticas. Os ataques terroristas no Sri Lanka podiam ter sido evitados. O governo do país admite falha nos serviços secretos. Putin e Kim Jong-un juntos na Rússia. O problema nuclear está em discussão. O líder norte-coreano procura apoio internacional. E mais à frente, espreitamos a mais recente estreia da Marvel, um filme muito aguardado. Vingadores Endgame chega aos cinemas portugueses e brasileiros esta semana. Realizou-se esta quarta-feira o funeral de Lyra McKee, a jornalista morta durante os protestos na Irlanda do Norte por um grupo dissidente do grupo terrorista Exército Republicano Irlandês. Uma comunidade unida na rejeição do passado. Os líderes britânicos e irlandeses fizeram questão de estar juntos no funeral de Lyra McKee. As autoridades locais temem que o Brexit possa trazer novos problemas na fronteira entre as duas Irlandas. Theresa May ouviu as palavras emocionadas do padre de Belfast, que apelou aos autores do homicídio para que entreguem as armas e acabem com a violência. Há uma nova geração que não precisa de armas, precisa de trabalho, precisa de melhores serviços de saúde e de educação. Os jovens precisam de viver, não de uma arma nas mãos. Recorde-se que o chamado Novo IRA admitiu ter atingido mortalmente Lyra McKee. A jornalista de 29 anos foi morta na quinta-feira enquanto fazia reportagem sobre os tumultos em Londonderry, cidade do norte da província britânica, a cerca de 100 km a noroeste da capital, Belfast. E numa altura em que o Brexit continua na ordem do dia, o governo escocês anunciou que vai preparar legislação para organizar uma nova consulta popular sobre a independência do país. Londres já respondeu. Se houver Brexit, os escoceses devem poder voltar a escolher se continuam ou não no Reino Unido. Quem o defende é a primeira-ministra escocesa. Nicola Sturgeon anunciou esta quarta-feira que vai legislar no sentido de organizar novo referendo à independência até 2021. Considero que uma escolha entre o Brexit e um futuro para a Escócia como nação europeia independente deve ser oferecida durante este governo. Se a Escócia for retirada da União Europeia, a opção de um referendo à independência nesse período de tempo deve ser-nos dada. Essa será a nossa rota para evitar o pior dos danos que o Brexit provocará. Um porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, já respondeu ao anúncio de Nicola Sturgeon, dizendo que a Escócia já efetuou uma consulta popular em 2014 e que o resultado, a rejeição da independência, deve ser respeitado. As autoridades do Sri Lanka já identificaram 8 dos 9 bombistas suicidas responsáveis pelos atentados no domingo de Páscoa. A polícia acredita que estes ataques estavam a ser preparados há mais de 7 anos e o Ministério da Defesa admitiu falhas nos serviços secretos do país. O governo do Sri Lanka admite que houve uma grande falha nos serviços de informação do país. Esta quarta-feira, numa conferência de imprensa, o secretário de Estado da Defesa reagiu às notícias que falam de um alerta lançado dias antes dos ataques do domingo de Páscoa e que terá sido ignorado. Confirmou ainda que haverá mudanças nas hierarquias do Ministério. É um grande lapso na partilha de informações, especialmente nos serviços secretos.
Sobre uma grande mudança na estrutura hierárquica do Departamento de Segurança, ontem o Presidente fez uma declaração e garantiu que haverá mudanças na hierarquia, sejam militares ou no Ministério. Ainda não há certezas. Tenho certeza que nos próximos dias vamos ficar a saber. As autoridades de Colombo já identificaram 8 dos 9 bombistas suicidas, entre eles uma mulher. Eram cidadãos do Sri Lanka, tinham formação superior, eram independentes financeiramente e pertenciam a famílias de classe média ou média alta. Um deles estudou no Reino Unido e fez uma pós-graduação na Austrália. Os ataques estavam a ser planeados há pelo menos 7 anos. O Estado Islâmico reivindicou a autoria dos atentados. Para já não foi confirmado o envolvimento do grupo terrorista. O líder norte-coreano encontra-se quinta-feira em Vladivostok com Vladimir Putin. O nuclear estará no centro da agenda no momento em que as negociações com os Estados Unidos enfrentam um impasse. Com o nuclear na bagagem, Kim Jong-un chegou a Vladivostok, onde se vai encontrar com o presidente russo esta quinta-feira. À chegada no comboio blindado em que costumam viajar os líderes norte-coreanos, uma pequena gafe, não havia o tapete vermelho obrigatório à espera de Kim Jong-un, uma falha no protocolo rapidamente resolvida. Numa fase em que as relações entre Pyongyang e Washington estão tremidas, o líder norte-coreano quis apontar baterias noutro sentido. Mas o Kremlin deve defender a resolução do dossiê do nuclear através do regresso às chamadas negociações das 6 partes que envolveram as duas Coreias, Estados Unidos, Rússia, China e Japão. Estas conversações foram interrompidas há 10 anos por iniciativa do regime de Pyongyang. O exército dinamarquês esteve presente numa feira de jogos eletrónicos em Copenhaga, numa procura de candidatos para preencher vagas nas Forças Armadas da Dinamarca. É entre gamers que as Forças Armadas da Dinamarca estão à procura de candidatos para pilotos, comandantes de voo e operadores de radares. Numa feira de jogos eletrónicos em Copenhaga, o Major Peter Moldrup explicou a aposta do exército. Em geral, os gamers são bons comunicadores. São bons a focarem-se na resolução de uma tarefa e aprendem rapidamente. Os gamers mostram-se entusiasmados com a possibilidade de serem recrutados. Estamos em frente ao computador 10 horas por dia. Se pudéssemos usar isso para o serviço militar, seria fantástico. Pode ser só um jogo, mas para um verdadeiro gamer é importante ganhar. As Forças Armadas já tinham recriado o processo de recrutamento em vários testes a que foram submetidos os gamers. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução para o combate à violência sexual em conflitos. Presente nesta reunião, a advogada Amal Clooney acusou os Estados Unidos e também a Rússia de estarem contra a criação de uma justiça internacional contra este tipo de crimes. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução para o combate à violência sexual em conflitos. O texto proposto pela Alemanha foi aprovado com as abstenções da Rússia e da China. Uma aprovação polémica depois dos Estados Unidos terem retirado da resolução a parte que defendia o acesso dos sobreviventes de violações e abusos a cuidados de saúde sexual e reprodutiva, com o argumento de que a expressão indicava o apoio ao aborto. O embaixador de França nas Nações Unidas criticou a decisão de Donald Trump, considerando que afeta a dignidade das mulheres. Amal Clooney defendeu a primeira versão do texto. A advogada contou com o apoio dos 2 vencedores do Nobel da Paz de 2018. Não pode haver paz duradoura sem justiça e até que as mulheres sejam ouvidas com dignidade pelos Estados e plenamente envolvidas no processo de construção de paz e no fortalecimento das sociedades. Senhoras e senhores, em todos os lugares do mundo, os sobreviventes querem falar, seguindo o exemplo de Nadia Murad, que venceu comigo o Prémio Nobel da Paz.
et leurs témoignages constituent des preuves vivantes. Os testemunhos são uma prova viva de que não podemos ficar indiferentes às suas queixas. A reunião do Conselho de Segurança da ONU ficou marcada também pelas declarações do secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres pediu aos governos mais medidas para combater o drama da violência sexual nas guerras e mais apoio e assistência médica para as vítimas. E é o culminar de 22 longas-metragens interligadas e o ponto de viragem na épica jornada dos super-heróis da Marvel. Vingadores Endgame chega às salas de cinema esta semana. Vingadores Endgame é provavelmente um dos filmes mais aguardados de 2019. Chega às salas de cinema portuguesas e brasileiras esta semana. Dez anos, 22 filmes, muito trabalho que agora culmina neste momento final, no fim do jogo. Dá a sensação que é o início de alguma coisa e o fim de outra. É um período de transição interessante. Quando fizemos o primeiro Iron Man, acho que as pessoas não tiveram noção do que iria acontecer. Eu, o Jon Favreau e o Robert Downey estávamos a dar início a todo este universo. Nos Estados Unidos, a procura de bilhetes para a estreia bateu todos os recordes em apenas algumas horas e fez vários sites vir abaixo, tudo para ver como acaba a história dos Vingadores após o estalar de dedos de Thanos, que eliminou metade da vida no universo. E também esta semana, São Paulo transforma-se numa das capitais da moda. A utopia desfila nas passarelas brasileiras. A riqueza natural, as pessoas e a história do Brasil marcaram o segundo dia de desfiles. A produção nacional em destaque no segundo dia do São Paulo Fashion Week. Lenin Niemeyer apresentou uma viagem pela flora brasileira, inspirada no mapa que pertenceu ao pai e com uma aposta nas novas texturas. Eu chamo essa coleção de uma cartografia imaginária, falando sobre uma mulher que vai desbravando o mundo, descobrindo as coisas através de texturas, da tridimensionalidade, dos mapas, dos rios, das riquezas naturais, da geologia, das pedras e, enfim, até um imaginário desconhecido, olhando para as constelações e para os astros. Também com a natureza e a história do Brasil como pano de fundo, Patrícia Vieira deixou um alerta sobre o desperdício no setor da moda. A indústria fashion é uma das indústrias que mais desperdiça. Então a gente está muito em cima desse tema, entendeu? Meu shape é muito 50 e a gente veio assim falando um pouco da gente, um pouco do Brasil, um pouco da toda a nossa história. A edição 47 da maior semana da moda do Brasil continua nas passarelas até ao próximo sábado. E terminamos este jornal com o corte dos anos 50, que está de regresso às passarelas de São Paulo. Para mais informações, pode sempre consultar o nosso site e, em nome de toda a equipa que trouxe até si este jornal, muito obrigada pela companhia, boa noite e até à próxima.